Nós vamos então a Brasília para conversar com o Alexandre Garcia, nosso colega, jornalista, comentarista da CNN. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Colombo. Estou à sua disposição. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, reagiu ontem aos comentários feitos pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e disse que a Operação Lava Jato sempre foi uma operação, na avaliação dele, Sérgio Moro, transparente, e citou, para confirmar essa transparência, decisões tomadas por tribunais superiores, além da primeira instância lá em Curitiba. Vamos dar uma olhadinha no que disse o ex-ministro Sérgio Moro em uma rede social, no texto que ele escreveu. PGR vai à imprensa, Procuradoria-Geral da República vai à imprensa sugerir desvios da força-tarefa do Ministério Público Federal da Lava Jato. Mas confrontado, nada tem de concreto, abre aspas. A base de dados é muito extensa, fecha aspas. Sim, é a Lava Jato, maior investigação sobre corrupção do mundo. Sérgio Moro também disse nesta semana, numa entrevista ao jornal Financial Times, que a presença dele no governo Bolsonaro foi usada como uma desculpa pelo governo para demonstrar supostos avanços, segundo ele, não ocorreram, na agenda anticorrupção. Alexandre, como é que você avalia a postura do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a partir do momento em que ele deixou o governo Bolsonaro? Bom, eu posso falar nisso porque eu acho que fui o primeiro, no dia em que ele saiu, o primeiro a dizer ele é um bom nome como candidato à presidência da República, sem entrar em méritos, né? Mas é uma figura importante como candidatura à presidência da República. Ele está agindo como candidato, né? Dando entrevistas, pondo mensagens de felicitações, de pêsames, defendendo a Lava Jato, obviamente, né? E está agindo como candidato. Agora, sofre pressões de outros, né? que sabem que o anti-Bolsonaro se dilui, né? se Sérgio Moro entrar no rol dos candidatos. Esse é o quadro. Agora, eu acho que a gente tem que salientar também que a gente está revendo um velho filme. É uma reprise essa história da Lava Jato. Foi assim com Janot, foi assim com Raquel Dodge. Vocês lembram no ano passado, quando se mostrou aquela invasão na correspondência digital entre os procuradores, dizendo assim, essa Raquel Dodge tem que ser incinerada publicamente, né? O barraco tem nome e sobrenome, é Raquel Dodge, né? Depois, claramente, em setembro do ano passado, 6 procuradores pediram para sair, dizendo que há incompatibilidade de entendimento. Então, sempre houve esse choque entre o chefe e a equipe da Lava Jato, que estava agindo, como eu falei ontem, como uma autarquia dentro da Procuradoria-Geral da República, né? Chegou a vir uma mensagem lá, já que eu não falei de Janot, dizia assim, essa Raquel está sendo pior que o Janot, né? Então, existe essa briga, né? Existe o temperamento de Deltan Dallagnol, e agora se desenrola, continua, é um terceiro tempo, digamos, né? O terceiro procurador a lidar com a Lava Jato é o terceiro tempo nas relações entre o chefe da Procuradoria-Geral da República e essa equipe forte, equipe que combateu a corrupção, equipe que puncionou lá a pústula, né, da corrupção, só que a Lava Jato sempre teve pressa. E a Procuradoria, na sua cúpula, sempre tentou evitar excessos, evitar que saia da curva, né? Faça a curva com muita rapidez e capote, e caia do outro lado, pare lá no Supremo e seja bloqueada pelo Supremo. Então, Sérgio Moro candidato e Lava Jato, uma história de briga com a chefia da Procuradoria-Geral da República. Agora, o tom nunca foi tão grave, ou pelo menos publicamente, nós nunca presenciamos discussões tão intensas, com adjetivos tão graves como, por exemplo, os colocados pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em relação à força-tarefa. Agora há essa história da quarentena que a gente vai abordar daqui a pouquinho para juízes e promotores que queiram ocupar cargos públicos. Ontem,
como eu lembrei há pouco, em uma entrevista à CNN, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, disse que ele, não falando em nome do governo, mas ele, senador Fernando Bezerra, colocaria assinatura numa CPI para investigar métodos, avaliar os métodos utilizados pela Operação Lava Jato. Há muitos partidos que a gente sabe têm o desejo de um reencontro com a Lava Jato em outras circunstâncias. Muitos partidos do Centrão, o MDB, por exemplo, o PT, por razões óbvias, uma parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que vem a Lava Jato como uma espécie de braço político de apoio ao suposto candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Você vê, Alexandre, que está chegando a hora de um encontro entre o sistema combatido pela Lava Jato e a Lava Jato? Bom, em primeiro lugar, se houver bolsonarista contra Sérgio Moro, é burrice, né? Porque Sérgio Moro tem o papel que teve lá atrás o Brizola, quando veio do exterior e rachou a oposição, né? Mais ou menos esse vai diluir o anti-bolsonarismo. Então, ele é um fator favorável ao bolsonarismo, na verdade, a candidatura dele. Bom, em segundo lugar, quando políticos se metem nessa, a gente fica com o pé atrás, né? É querer dar um revide à Lava Jato, porque a Lava Jato mostrou que a política é corrupta, né? Isso em tese, né? Tá cheio de político honestíssimo, né? Outro dia fez 80 anos um deles, Marco Maciel, que a gente pode dizer isso, homenageando um exemplo, um modelo, né? Mas, enfim, quando o político se manifesta, no caso aí Fernando Bezerra, parece que querem dar um troco na Lava Jato, porque a Lava Jato pegou o veio que abastece campanhas eleitorais de partidos políticos e até bolsos de políticos, como ela demonstrou, né? Então, deixem. Na verdade, existem instituições para isso. Tem o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional da Magistratura, que trata de desvios. O próprio Deltan Dallagnol está cheio de inquéritos lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, deixa que esses conselhos tratem disso, é obrigação desses conselhos. Vão politizar essa história, vão mostrar que estão querendo vingança, né? É revanche. Bom, só para lembrar, por exemplo, dois bolsonaristas que hoje atacam duramente o Sérgio Moro, o filho do presidente, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que o trata como um traidor em redes sociais, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, com quem o Sérgio Moro trocava mensagens, foi inclusive padrinho de casamento. Ela deu uma entrevista a gente recentemente aqui na CNN, criticando agora o comportamento do Sérgio Moro, e alguns desses blogueiros ou jornalistas que atuam claramente em defesa do presidente Jair Bolsonaro também passaram a ter em outra conta o ex-juiz Sérgio Moro depois que ele abandonou o governo, né? Bom, mas eu queria continuar falando mais ou menos sobre esse assunto, Alexandre, porque integrantes da Lava Jato demonstraram preocupação com a possibilidade da operação não ser prorrogada, porque ela vence agora no dia 9 de setembro e a decisão pela continuidade ou não será de Augusto Aras, que pode determinar que ela pare imediatamente ou prorrogar a operação, mas retirando uma parte da estrutura, o que, segundo esses integrantes, inviabilizaria novas investigações, novas operações da Lava Jato. Esses procuradores estão tentando se articular dentro do próprio Ministério Público, mas também expandir isso para a sociedade civil, que apoia uma parte importante dela, a Operação Lava Jato, para reagir a esse movimento que, segundo eles, é um instrumento de ataque da Procuradoria-Geral da República, não só a Lava Jato, mas a autonomia dos procuradores como um todo, da função, da prerrogativa de um procurador da República. Como é que você vê essa perspectiva da Lava Jato daqui em diante, Alexandre? Não sei. Os procuradores, em geral, apelam à opinião pública, e eles têm a opinião pública apoiando aí a luta contra a corrupção, né? Não sei que avaliação será feita lá na Procuradoria-Geral da República, que certamente não vai ser feita só com o Augusto Aras, e sim com o seu time, né? com seus conselheiros, palpiteiros, né? Vão decidir isso. E
obviamente, tem que continuar o combate à corrupção nas várias frentes, né? Talvez não fique centralizado em Curitiba. Talvez se distribua nos locais onde há mais indícios de corrupção. Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. Né? Agora a gente está vendo aí um outro aspecto aí da corrupção, que é o Covidão aí, batendo solto por aí, levando o nosso dinheiro, né? Que agora está livre. Mas, enfim, ainda não vejo uma perspectiva de que molde terá a Lava Jato. Né? Certamente será enfraquecida essa autarquia, essa absoluta, digamos, essa bolha que envolve o que se chamou de República de Curitiba, né? Talvez nem precise ficar tão centralizado em Curitiba, possa ir para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ontem a gente viu aí o leilão de diamantes e ouro que o governador do Rio de Janeiro garimpou no Rio de Janeiro, estavam guardadinhos num cofre na Suíça, né? Isso aí deixa o contribuinte danado da vida, né? O único consolo é que o governador pegou 281 anos até agora, né? Mas, enfim, tem que continuar investigando, porque a corrupção continua, né? A gente está vendo aí as pessoas se aproveitando do coronavírus para meter a mão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, durante sessão do Conselho Nacional de Justiça, defendeu um prazo mínimo de 8 anos, uma quarentena, né? Para que juízes e procuradores possam se candidatar em eleições a qualquer cargo público. Para o ministro, essa quarentena evitaria, nas palavras dele, demagogia no exercício do cargo e a utilização ou da magistratura ou da função de promotor público para aparecer para a opinião pública de alguma maneira e, depois disso, se beneficiar na eleição seguinte. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre a necessidade de uma quarentena de 8 anos, 4 anos, enfim, seja lá de que prazo for, para promotor e juiz que queira se candidatar a cargo público? Eu acho 8 anos muito, né? Imagina um sujeito com 50 anos, ele quase sexagenário vai poder se candidatar se quiser. E já vai ser um esquecido se ele sair do cargo público. Eu pergunto por que só para juízes e procuradores, né? Se isso vale, se esse é um princípio válido, teria que ser aplicado a todo mundo que ocupa cargo público, que usa o cargo público como palanque para se projetar e depois pedir voto, né? Teria que pegar em todo mundo. Eu acho estranho isso, né? As pessoas dizem, será que é para pegar o Sérgio Moro? Não, mas ele não é mais juiz, né? Ele já renunciou à carreira. Então, eu não sei. Aliás, veja só como a gente está falando de Sérgio Moro hoje. A gente está fazendo um grande trabalho para propaganda eleitoral, né? Mas, enfim, eu não senti objetivo, qual é a estratégia. Eu vejo que o presidente da Câmara está apoiando essa ideia, né? Apoia essa ideia talvez pensando que Sérgio Moro vai entrar e vai rachar os políticos, né? Ainda está no ar essa poeira. A gente tem que esperar que baixe um pouco para arriscar uma bola de cristal aí. Esse foi um assunto que ganhou uma atração absurda nos últimos dias, né? Com essa declaração até certo ponto inesperada do presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois vem o presidente da Câmara e confirma que o processo está em fase final de tramitação no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, essas declarações todas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ex-ministro Sérgio Moro se manifesta em redes sociais. Isso acabou ganhando uma atração realmente, o Alexandre tem razão, importante nesses últimos dias, né? O juiz federal Diego Paes Moreira aceitou uma denúncia da Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal e o ex-governador paulista José Serra agora é réu na Justiça Federal, acusado de lavagem de dinheiro. Qual é a denúncia? A denúncia diz que José Serra, enquanto governador de São Paulo, usou a influência do cargo para receber dinheiro da Odebrecht, que construía o Rodoanel de São Paulo. Aliás, uma obra caríssima que até hoje não terminou. E ele, em troca desse dinheiro, pagaria com maior rapidez aquilo que devia à Odebrecht pelas obras do trecho sul do Rodoanel. A defesa de José Serra acionou o Supremo e argumentou que, devido à condição de senador, ele só poderia ser processado no âmbito do Supremo. E aí, de novo, recupero aqui o ministro Dias Toffoli, que já tinha suspendido as investigações, mas pouco mais de uma hora depois, a Justiça Federal
aceitou a denúncia, Alexandre. O fato é que, provavelmente, esse juiz federal não recebeu a informação, né? Não adianta ele receber de orelha, né? Ele tem que receber a informação oficial. Não recebeu e aceitou a denúncia e o José Serra, senador, virou réu, né? E pode, sim, virar réu, porque se trata de algo praticado antes do mandato dele. É o que decidiu o Supremo em 2018, né? O Supremo, em 2018, diz que o foro privilegiado no Supremo para deputado e senador só vale para atos de fora da lei praticados no curso do mandato, não antes do mandato. Senão Senado e Câmara viram vale-a-couto, né? Vale-a-couto é o abrigo de bandido, né? O sujeito comete o crime e aí vai buscar voto para procurar uma imunidade que lhe dê, que garanta a impunidade. Então, não está valendo. O foro exato de um governador é o Superior Tribunal de Justiça, né? E ele arrasta consigo, no caso, a filha, porque trata-se do mesmo processo, né? E aí é bom a gente lembrar como deu dinheiro esse rodoanel, né? Como a Odebrecht contribuiu para esse rodoanel. E o trecho sul, para quem não é de São Paulo, era o trecho mais caro e ambientalmente mais complicado porque ele atravessava toda a Serra do Mar. Então, é uma obra que custou muito mais caro, demorou muito tempo e, como eu disse, está absolutamente fora do prazo, do cronograma. O trecho norte, que é o que liga as outras estradas ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ainda não terminou. Bom, mas vamos mudar de assunto, porque, aliás, não mudar de assunto, né? Já que a gente está falando aqui de aeroporto, o governo federal editou portaria que vai permitir a reabertura do espaço aéreo do Brasil a estrangeiros. Uma decisão que já começou a valer e abre o nosso espaço aéreo, mas permanecem ainda restrições para trânsito terrestre e aquaviário. O texto foi assinado pelos Ministérios da Saúde, da Casa Civil, da Justiça e da Infraestrutura. A entrada de estrangeiros no país estava restrita desde março, quando começou a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Vale lembrar que países da Europa, especialmente a Espanha, estão adotando novas restrições para evitar o aumento de casos e o risco de uma segunda onda da Covid-19. Nós estamos reabrindo as nossas fronteiras aéreas na hora certa, Alexandre? Eu acho que é atrasado, né? Aliás, reabrindo atrasado, não. A gente deveria ter fechado antes do Carnaval, né? Mas a gente não podia adivinhar que ia entrar tanto, né? Essa que é a verdade. E agora mesmo, veja só a coincidência, Colombo. Eu não ouvia aviões passar por aqui, já ouvi 2 ou 3 enquanto a gente conversava, avião passando aqui por cima. Aqui em Brasília, eu fico na rota, né, o meu espaço aéreo fica na rota de Norte, Nordeste e Europa. Mas eu acho que essa reabertura só do espaço aéreo, não do espaço terrestre ou marítimo, né, está sendo feita assim, tateando, experimentando. Já se abriu alguma coisa, né? Aqueles que vêm fazer negócios no Brasil e vão ficar pouco tempo, podem entrar, né, para não prejudicar mais a economia. Eu diria que o Rio Grande do Sul está sendo o mais prejudicado, porque ele está ali na fronteira com o Uruguai e a Argentina, por onde passa muita gente, né, que vai no verão, né, para as praias catarinenses e no inverno vai a Gramado, Canela, né, isso está fechado. Agora é inverno, tem menos movimento no inverno, mas eu acho que a gente vai continuar tendo o mais absoluto cuidado, tanto no embarque quanto no desembarque, né? Há países que foram mais felizes, né, porque são ilhas. A Nova Zelândia tem a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, fechou e fez um sucesso, né, a Nova Zelândia. Mas é fácil de fechar quando é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós temos uma fronteira terrestre imensa, né, e certamente as pessoas continuaram passando nessa fronteira terrestre, inclusive traficantes, contrabandistas, né? Não é possível cuidar de tudo, mas tem que experimentar, tem que ir tateando, né, para poder reabrir, porque as pessoas precisam sobreviver, tem que comer, né, tem que tomar cuidados, tem que se proteger e, ao mesmo tempo, tem que tocar a vida, porque a vida não pode parar. Aliás, a economia brasileira vai ter essa facilidade
de retomada, porque fez essa paralisação sempre, como tudo aqui no Brasil, fez meia boca, né? Então, existe ainda pela inércia uma base de giro dessa roda que pode ser acelerada, né? A aceleração, como eu tenho dito aqui, vai ser conduzida pela locomotiva chamada agro. Colombo. Mas essa paralisação meia boca também custou muita vida, né, Alexandre? Enfim, a gente volta a conversar amanhã, combinado? Ok, até amanhã.